Paz do Senhor, povo de Deus. Eu dei uma sumidinha daqui por motivos pessoais, mas bora voltar a fazer a vontade de Deus, né? Eu vou ler para vocês hoje Daniel 9, que já tem mais de umas 2 a 3 semanas que eu venho com ele no meu coração. Já dei umas lidas, umas relidas. E agora eu vou passar para vocês, em nome de Jesus. É do 1 ao 14. Eu vou ler rapidinho, porque senão o vídeo vai ficar grande demais, tá? 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar a assolação de Jeremias era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram, aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a coroa de vergonha. Aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos as suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos. Os profetas, sim, todos os Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que julgavam e fez vir sobre nós grande mal. Porquanto nunca debaixo do céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado a favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos às nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua vontade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, por não obedecermos a sua voz. Amém? Bom, amados, aqui está falando sobre a oração de Daniel pelo povo. O que acontece? Aqui está falando sobre oração, aqui está falando sobre desobediência e aqui está falando sobre justiça e arrependimento. Porque as pessoas, neste versículo, não ouviu a voz de Deus e dos profetas que falavam em nome de Deus. E assim pecaram, fizeram os erros, cometeram os seus erros. Só que quando Deus mandou a justiça sobre o povo, aí veio o arrependimento e a oração, a súplica. Aqui fala que Daniel fez, além dele orar, ele suplicou, ele jejuou, ele usou panos de saco e cinza. Panos de saco e cinza remete-nos humilhação a Deus. Então foi tão grande a justiça de Deus sobre aquele povo que ele necessitou não só de orar, mas de suplicar, de jejuar, de usar pano de saco. E aqui fala que
o que Deus falou, que assim seria o tempo da assolação em Jerusalém, seria de 70 anos. É muito tempo vivendo no sofrimento. Mas por quê? Deus não fez isso porque ele é ruim, porque ele não tem misericórdia, porque ele não gosta do povo. Muito pelo contrário. Foi por questão de desobediência. E nós sabemos que Deus ele é justo. Ele fala e a gente tem que cumprir. A gente tem que obedecer. Porque nós sem Deus nós não somos nada. Mas Deus sem a gente continua sendo Ele mesmo, né? Ele é dono de tudo, Ele é dono de todos. Então, quando Ele mandou a justiça, a ira dele sobre aquele povo, Daniel reconheceu que eles tinham errado, que eles tinham pecado, né? E ele foi se humilhar ao Senhor para que Deus tivesse misericórdia, né? Mas aqui também em Daniel, próximo ao versículo 14, fala que Deus é justo. E Deus falou, Deus usou pessoas para falar, eles não ouviram, eles não obedeceram, eles pecaram, eles não aceitaram, eles continuaram na iniquidade. E quando Deus mandou a sua justiça sobre aquele lugar, né? Aí veio o arrependimento. E assim é nas nossas vidas. Assim é nas nossas vidas. Às vezes não. Na maioria dos casos, nós vemos que Deus nos fala. Deus usa pessoas para nos falar. Deus fala em sonhos. Deus fala de várias maneiras. O que quer da gente. E a gente simplesmente vai deixando para o amanhã. E muitas das vezes nem quer escutar, nem quer dar muita ligança. Mas chega uma hora que essa desobediência da parte da gente, Deus cobra. Deus cobra e a gente só tem duas coisas a fazer. Se arrepender de coração e começar a fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Eu, na realidade, não tinha entendido muito a respeito desse versículo que Deus colocou no meu coração e que eu já venho há algum tempo lendo. Mas agora eu aqui falando com vocês, eu entendi. Não só em relação à desobediência, mas a oração, a justiça, ao pecado. Mas porque eu tinha parado de fazer meus vídeos por diversos motivos. E quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu não comecei a fazer meus vídeos porque eu simplesmente queria me mostrar, queria me aparecer. Comecei a fazer meus vídeos porque Deus começou a me incomodar. Deus começou a colocar ao meu coração. Tanto que quando eu comecei a fazer, o incomodo passou. E recentemente chegou uma pessoa até mim, usada por Deus, para me cobrar os vídeos. Porque às vezes, para muitas pessoas, a gente só quer se aparecer. Mas na realidade, não sabe o que tem por trás daquilo ali. E de fato, o que tem por trás desses vídeos que eu faço não é para me mostrar, não é para me aparecer, muito pelo contrário. Eu sempre fui muito envergonhada. E eu tive que, de uma certa forma, quebrar um pouco essa timidez para falar da parte do Senhor. Só que agora, além de Deus me cobrar os vídeos, Ele me ensinou como fazer os vídeos. Então, eu tô aqui agora falando com vocês por obediência a Deus. E às vezes a gente passa por muitas coisas nas nossas vidas por falta de obediência. Ou porque a gente tinha que fazer algo que Deus mandou, ou porque a gente não tinha que fazer algo e a gente fez. Então aqui nesse versículo não fala só sobre a oração, o poder da oração, não fala só sobre o pecado, não fala só sobre a obediência, fala sobre o pecado, sobre a justiça, sobre a desobediência, sobre a oração.
E quando a gente faz algo que machuca de uma certa forma ao Senhor, né, é necessário a gente se humilhar diante dele para reconhecer que só ele é Deus e só ele pode, né? Então, eu de uma certa forma parei de obedecer a Deus nesse sentido, parei de fazer os vídeos, Deus me cobrou. E esses dias Deus tem me incomodado muito. E hoje eu resolvi fazer o vídeo para falar com vocês. Então eu peço a vocês, não desobedeça a voz do Senhor. Se você não tem certeza que veio de Deus aquilo ali, peça confirmação de outras maneiras. Faça a prova de Deus. Ele vai te direcionar, ele vai te capacitar, ele vai te auxiliar no que ele quer de você, o que é para você fazer e o que não é para você fazer. Mas ele vai te direcionar de alguma forma. E eu garanto para vocês que o melhor é obedecer do que sacrificar. Deus é fiel em tudo que ele promete. E eu sou prova viva disso. Então, por isso que hoje eu estou aqui, de novo, por obediência ao meu Deus. E às vezes a gente passa por coisas desnecessárias, né? Era só ter obedecido. Mas Deus é fiel na vida de cada um de nós. E que Ele tenha falado ao teu coração, mesmo em pouco tempo. E até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.